Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso Jornada Inesperada. E é com grande alegria que neste domingo de Páscoa nós vamos iniciar um novo quadro aqui no canal, no Jornada Inesperada, um quadro sobre iconografia e outras representações artísticas que refletem aspectos relacionados à fé. E bom, um dos grandes marcos da fé cristã está em Jesus Cristo e na sua ressurreição dentre os mortos. Desta forma, o ícone que nós vamos conversar hoje, discorrer um pouco, claro, humildemente falando, que é o ícone da ressurreição, ele não é apenas um dos mais conhecidos, mas também um dos mais instrutivos. E tudo isso porque o ícone da ressurreição não se contenta em simplesmente nos mostrar o Cristo ressuscitado ou sua tumba vazia. A vitória mostrada no ícone da ressurreição está completa. Cristo ressuscitou dos mortos e com a sua morte na cruz venceu o poder da morte. E aos que jaziam nos sepulcros, ele deu a vida. A utilização de imagens para representar personagens e acontecimentos do cristianismo remonta ao século II. No século seguinte, Santo Eusébio referia em seus textos que no passado já existiam imagens de Cristo e dos apóstolos que eram pintadas, ornando pedras na entrada das portas, e ainda uma tradição que refere como autor do primeiro ícone o evangelista São Lucas. Então, incorporar ícones no muro de separação entre a nave da igreja e o santuário, que por essa razão passou a se denominar iconóstase, que é um elemento comum à Igreja Católica Oriental e Copta, bem como incorporar ícones no restante dos locais interiores, dos locais de oração, tornou-se uma prática frequente, tanto no Ocidente quanto no Oriente. E já desde esses primeiros séculos, você vai percebendo que muitas eram as discussões sobre a iconografia. O sétimo concílio, realizado em Nicéia, em 787, confirmou a veneração e não a adoração dos ícones, recorrendo aos ensinamentos de São Basílio, considerando-se este como um marco temporal para a fixação do dogma da fé cristã e ortodoxa, em que o ícone não é simplesmente um elemento decorativo ou simples ilustração das escrituras, mas faz parte da liturgia, transmitindo um significado vital como teologia representativa que expressa uma verdade comum na igreja. E feita esta pequena introdução sobre o tema, e por estarmos em tempo de Páscoa, é que nós escolhemos aqui no canal o primeiro ícone para este quadro novo no canal, o ícone bizantino da ressurreição. E bom, na tradição bizantina conhecem-se duas representações iconográficas da ressurreição de Cristo, a da descida aos infernos, ou Anastasis, que remonta ao século VIII e que é o ícone que apresentamos hoje aqui neste episódio. E uma outra representação também, que é possível, que existe, que é a representação do túmulo vazio. Eu quero antecipar para vocês que não sou um profundo conhecedor do tema, mas apenas, digamos assim, um entusiasta que gosta de ler e pesquisar sobre o sentido existente nos diversos ícones católicos, e dizer também que eu sei que são muitos os tratados e teses sobre este assunto e que são imensos, né? Na verdade, eu encontrei muito material, muito texto e muita coisa, é tudo muito rico. Então, partindo de uma ideia mais simples, eu disponho aqui o que eu consegui pesquisar especificamente sobre este ícone em particular, de uma forma mais sucinta, né, resumida, e eu espero que consiga alcançar em sentido a alguém, que eu consiga ajudar a quem se dispor, é claro, olhar para os ícones de uma forma diferente, né, buscando o sentido que eles realmente tentam nos comunicar. O ícone bizantino da ressurreição funda-se no Evangelho Apócrifo de Nicodemos, datado do século IV, segundo o qual Cristo penetrou no mundo dos infernos e nele esmagou o mal e a morte. Os demônios reconheceram a sua derrota, Cristo entregou Satanás ao poder do inferno e dali extraiu Adão para sua luz deslumbrante. Alguns desses elementos da representação pictórica podem também ser igualmente referenciados na Bíblia e eu vou deixar aqui do lado as referências, tá bom? Nesse momento do vídeo é provável que eu suma para poder deixar só o ícone em destaque e nós irmos conversando sobre alguns dos elementos presentes. Já no início, na observação do ícone, nós observamos a inscrição grega Anaktasid, que quer dizer a ressurreição, destacada em cima, né? É o tema do qual trata aquele ícone disposto. Nele observamos ainda que Cristo ocupa o centro da composição.
Em seu corpo podemos perceber a presença das chagas. Ele derruba as portas do inferno depois de as ter despedaçado. Está revestido de uma túnica branca celeste sob um imantion, que é um manto dourado, e é circundado por uma mandorla, que é esta figura semelhante a uma amêndoa, composta por múltiplas camadas alternadas de luz, atravessadas por raios de luz que emanam no seu corpo. Em algumas representações deste ícone, pode-se perceber a presença de estrelas, e que juntas com a luz representam o poder da graça de Deus. Cristo é mostrado dramaticamente puxando Adão, o primeiro homem, da tumba. Ele agarra o pulso de Adão e o de Eva, que extrai vigorosamente das trevas da morte. Como nós podemos observar, a outra mão de Eva está coberta pela sua veste, como sinal de reverência. E eu confesso para vocês que sempre que eu olhava para esses ícones, eu não entendia essa imagem das mãos cobertas. Eu sempre pensava, poxa, o artista não quis desenhar outra mão. Mas aí depois eu fui entender, né, que na tradição este é tido como um sinal de reverência àquele a quem você se dispõe ou comunica. Veste-se de vermelho, Eva está vestida de vermelho, uma túnica vermelha, que é a cor símbolo da carne e da humanidade, ela que é a mãe dos vivos. Adão e Eva estão sobre um rochedo que forma uma montanha, isso também conseguimos perceber. As mãos estendidas de ambos em súplica, esperando Jesus agir, é uma importante representação deste ícone. Essa humilde rendição a Jesus é tudo o que Adão e Eva precisam fazer e tudo o que eles são capazes de fazer. Cristo faz o resto. E é por isso que ele está puxando Adão de sua tumba pelo pulso e não pela mão. Nesta outra representação, percebemos pela face Cristo em sofrimento por todos nós. Através da cruz que segura, das chagas que exibe, percebemos também o esmagado Hades, que está sob os seus pés, mas não o rodeia. Eu acho interessante colocar paralelamente esta outra representação do ícone, porque elas são diferentes, retratam o mesmo momento, não é? A mesma intenção, mas possuem alguns elementos diferentes e que nos levam a perceber dinâmicas diferentes naquilo que está sendo representado. Aqui neste, Cristo quebra as portas do Hades e todos os sofrimentos lá expressos, e as correntes que prendiam aos homens, né, as mãos dos homens, são quebradas e a salvação de Adão é manifesta. Percebemos ainda, voltando aqui para outro ícone, de um lado e de outro de Cristo, figuram dois grupos de personagens do Antigo Testamento. Atrás de Adão, na primeira fileira, figuram João Batista, o precursor que mostra Cristo com as suas mãos, bem como os profetas Zacarias e Moisés. Já atrás de Eva estão em primeiro plano 4 reis do reino de Israel, ricamente vestidos, que se entreolham e apontam também eles para Cristo ressuscitado. Entre eles distinguimos Davi e Salomão. E atrás deles figura que conseguimos identificar os profetas Daniel e Isaías, que profetizaram a vinda de Cristo. Observamos ainda que os pregos e fechaduras encontrados cobrem o buraco negro dos infernos, que é semelhante a uma caverna. Em algumas outras representações desse ícone, ao invés de chaves e fechaduras, a gente pode encontrar também ossículos, ossos, ossadas, enfim, elementos que representam a morte, prisão. E nessa imagem escura surge Satanás sob uma forma repugnante, emergindo de um fogo entre 2 sarcófagos de pequenas dimensões. O diabo é representado de perfil, como um busto, como o homem velho, rodeado de chamas, e ele também ergue a cabeça para olhar para Cristo. Eleva igualmente as suas mãos para mostrar a sua derrota e a sua submissão a Cristo. Lá atrás, sobre as montanhas, comparecem os anjos, os arcanjos Gabriel e Miguel, que possuem em suas mãos os instrumentos da paixão de Cristo. Gabriel segura uma esponja e a lança, enquanto Miguel segura a cruz gloriosa. Por fim, eu quero fazer uma citação que encontrei em um dos textos utilizados como referência para este meu vídeo e que, a propósito, eu deixarei citados aqui embaixo na descrição do vídeo como referência, tá? A citação é de Cito Sergei Bulgakov e diz: a necessidade de ter um ícone conosco e diante de nós provém do caráter concreto de um sentimento religioso
que não se satisfaz com pura contemplação espiritual, mas que procura uma proximidade imediata, tangível, porque é natural no ser humano, composto de alma e de um corpo. Eu gosto muito dessa frase, achei fantástica quando eu a li a primeira vez, e penso ser interessante a forma como o ícone nos introduz no mistério que está sendo representado e nos auxilia a rezar. Orienta a nossa atenção, evoca elementos da nossa memória e alinha as nossas emoções com o momento de oração a ser vivido. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado por terem assistido o vídeo. Deixo um abraço querido para minha amiga e que também assiste ao canal, Ana Maria, Porto Valraven. Sempre ela me cobra elementos mais religiosos aqui dentro do canal e vindo desta sugestão dela, eu resolvi iniciar este quadro também, né? Para que a gente possa conversar sobre estes outros elementos representativos da nossa fé. Bom, o canal continua discutindo filmes, séries, livros e agora também um pouco de arte sacra. Espero nos vermos em breve. Deixe aqui embaixo as suas sugestões, curte o canal, fiquem todos bem. Tchau!